e uma ótima noite para todos nós. Obrigado pela acolhida, pelo convite. Cumprimento aí a Naira, que está conosco também, fazendo a tradução para Libras. A todos os amigos que nos acompanham pelos canais de transmissão, em especial a minha companheira, minha esposa, Ana Cláudia, e dizer da alegria, né, da gente estar aqui, poder compartilhar um pouquinho das nossas reflexões, um pouquinho daquilo que viemos aprendendo, viemos refletindo, agradecendo aí ao convite, né, a abertura das portas. Isso é para nós não só uma alegria, como dissemos, mas uma ótima oportunidade de refletir, de buscar um pouco mais dessa compreensão que a doutrina espírita nos facilita e nos permite. Aqui hoje, como dito, estamos para falar sobre a escolha das provas, esse que é um item que está no Livro dos Espíritos, compreendendo ali as questões de 258 a 273 da obra, e é um momento, assim, muito instrutivo. Não que o Livro dos Espíritos como um todo não seja, mas esse é um item muito especial, porque toca diretamente na nossa existência atual, mas naquilo, mais detidamente naquilo que a gente experimenta, naquilo que a gente vivencia ao longo da existência, ao longo do tempo. E creio eu que esse talvez tenha sido essa talvez tenha sido uma das grandes revoluções que o Espiritismo tenha feito no pensamento não só religioso, mas filosófico. Porque com esse item, Kardec começa, né, e os espíritos começam a responder uma das perguntas base da filosofia, que é: por que é que a gente sofre? Então, é muito mais do que refletir meramente na capacidade que o espírito tem de escolher segundo as suas faltas, porque é uma das coisas que é abordado aqui, né, e que a gente vai explorar um pouco mais. Mas é mais do que refletir sobre isso. É compreender que aqui há uma explicação filosófica e moral para uma questão que estava em aberto desde sempre. Ninguém até então havia conseguido responder com tanta lógica e tanta clareza o porquê dos sofrimentos. Por que é que a gente sofre? Por que é que a gente passa pelos desafios? E aqui vamos dizer assim, selado uma reflexão, selado um raciocínio, uma ideia extraordinária. Porque, embora a ideia da reencarnação já estivesse presente no mundo, embora até mesmo, de certa forma, a gente já tinha uma ideia mais evolucionista, mas isso vai culminar depois da publicação, né, do Livro dos Espíritos, um pouco depois aí da publicação. Embora a gente já tivesse isso em mente, os Espíritos vêm aqui dizer que são os próprios reencarnantes que, quando podem, fazem as suas escolhas. Escolhem as provas. Então, eu acho esse item muito significativo, porque ele dá um peso filosófico muito profundo. Você, a ponto de a gente poder dizer assim, né? A pessoa pode até não acreditar no espiritismo. Ela pode até não acreditar. Mas quando você lê o que os espíritos trouxeram para Kardec e para nós, nesse item da escolha das provas, você não vai poder dizer que não tem lógica. Isso você não pode dizer. Você pode não concordar, você pode não acreditar, mas dizer que não tem lógica, isso você não pode dizer. Então,
Eu acho esse item bastante significativo e acho que aqui ele permite várias reflexões, né? Ele permite várias abordagens. Tanto é que os temas das questões, sobretudo ali, né, 258, 259, 260, são questões muito exploradas em várias palestras e com excelentes reflexões, né? Porque a gente escolhe o gênero das provas, e aí Kardec vai falar, mas, poxa, o espírito que escolhe, né? É, o espírito que escolhe. Mas por que que ele escolhe nascer em dificuldade? Essa é uma questão. Porque se existem provas que são impostas, e se a gente pudesse dizer que todas elas são impostas, tudo bem, né? A gente poderia aceitar isso, né? De alguma forma, falar, Deus impõe as provas, né? E de fato isso acontece. Mas pensar que espíritos conseguem escolher as próprias provas levanta uma indagação muito interessante. Por que que ele escolhe provas tão difíceis? Né, como aquela questão que nosso amigo Simão Pedro gosta de brincar a respeito, né? Aquela questão, se não me falha a memória, 260 ou 261, Kardec pergunta assim, como é que pode um espírito escolher nascer entre pessoas de má vida? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é a pergunta de um ser material avaliando a espiritualidade. Porque o ser material, o que, que ele pensa? Fala, vou nascer num meio, numa família rica, com muito conforto, para eu viver bem. Eu não quero dificuldade. Senão eu vou ainda comprometer o meu destino mais ainda. Não, eu quero passar pela vida assim, como se aqui fosse um recreio, né? Uma recreação. Eu quero passar tranquilo. Esse é um ser material avaliando a espiritualidade, né? Só que a grande mudança aqui, é uma mudança de perspectiva muito profunda, é um ser espiritual avaliando a materialidade. Então, quem está escolhendo as provas não é um ser encarnado que está pensando em espiritualidade. Quem está escolhendo a prova é um ser desencarnado avaliando a materialidade. E essa mudança é, assim, embora ela seja curta de dizer, ela é uma mudança muito profunda de um ponto de vista de perspectiva de vida. O que é que um espírito desencarnado quer? Sobretudo, aqui nós vamos, para não ficar tendo que fazer exceção toda hora, nós vamos considerar um espírito que, mediano ali, né, que ele já tem uma consciência um pouco mais esclarecida, ele já está em condições de, né, de fazer as suas próprias escolhas, de fazer as suas opiniões, trazer suas opiniões. O que que um espírito desencarnado quer? Conforto? Pode ser. Mas aí ele olha para as vidas em que ele teve conforto e ele fala assim: Meu Deus do céu, quanto mais conforto eu tive, mais eu pisei na bola, mais eu desandei. Então eu quero o oposto, né? Como aquele caso que Humberto Campos traz, não me lembro se no livro O Estante da Vida ou se no Contos e Apólogos, esses livros do Humberto Campos, tem um caso que o espírito está prestes a reencarnar, ele olha para o passado, percebe o tanto de equívoco, e ele fala assim: olha, eu quero ir numa família difícil, com dificuldade financeira, eu quero ter problema de saúde e não quero ter relacionamento. Ou seja, aliás, quer ter relacionamento e ter problema no relacionamento, ter problema no casamento. Ou seja, ele escolheu muitas provas, né? Aí o benfeitor dele pega a requisição, né, leva para os planos mais altos da vida e traz a resposta que trocaram tudo aquilo que ele havia pedido pela tarefa mediúnica, né? Ele seria médium. Mas isso revela um pouquinho de como a perspectiva é diferente. Muito diferente. Para a gente fazer uma analogia com a vida, com a existência, né, física,
Eu sempre penso na pessoa planejando uma dieta, a pessoa planejando um projeto, né? A pessoa, quando ela vai. Muita gente, né? Quando vai planejar um projeto, ela pensa, vou construir uma casa espírita. Uma casa espírita 2 andares, vai ter atividade todo dia, ela pensa um negócio assim, estrondoso. Aí a hora que ela vai construir o portão da casa espírita, ela começa a entender as dificuldades, né? Aí ela fala assim, nossa, quem foi que planejou isso aqui? Foi ela mesma. Porque o planejamento, né, a escolha, é feita com uma perspectiva, a execução é com outra perspectiva, né? Então aqui os espíritos estão esclarecendo, e eu acho que esse é um dos pontos mais fundamentais desse item, é que a gente só vai entender esse item se a gente mudar a perspectiva, se a gente entender que é um ser espiritual avaliando a materialidade, e não um ser material avaliando a espiritualidade. Porque do ponto de vista material, você fala assim, poxa, por que é a pergunta, uma das perguntas que Kardec faz, por que o espírito escolhe nascer entre gente de má vida? Fala assim, porque ele não está pensando em conforto, porque toda hora que ele vê quão confortável ele viveu, ele vê quanto que ele caiu. E agora ele está, e aí eu acho que uma das mudanças maiores que a gente pode enxergar aqui, o espírito desencarnado, que já está um pouquinho mais esclarecido, ele já entendeu que não adianta parecer puro, não adianta parecer evoluído, não adianta. Eu vou viver aqui entre pessoas bem equilibradas, eu vou viver aqui com muito dinheiro, e aí eu vou trabalhar pelo bem, vou fazer tudo certo. Tá, né? Você pode ainda assim passar por muitas dificuldades e como passam, né? Mas o fato é que em que isso te prova? Aí você fala assim, não, mas eu não quero ser provado. Eu falo assim, olha, quem está fugindo da prova ou tem um equívoco de interpretação ou quer fugir da verdade. Né? Então a pessoa fala, não, eu não quero passar por essa prova. Eu falo, por que você não queria passar por essa prova? Qual que é o problema da prova? O equívoco de interpretação que pode haver é a pessoa achar que a prova faz ela cair. Né? E não é. Não é. A prova que o espírito desencarnado escolhe não faz ele cair. A prova revela se ele está caído ou se ele está de pé. Porque o que adianta? Eu falo, não, imagina que eu sou um espírito que vivenciou muitas situações em que praticou o roubo, né? Que é uma das situações abordadas lá por Kardec. E aí eu vou tendo outras experiências, né? Outras existências, e aí nessas existências eu não pratiquei o roubo. Eu falo assim, eu acho que eu venci, viu? Acho que eu venci esse vício aí. Acho que estou bem agora. E se eu não tiver? E se eu não tiver vencido de fato? O que adianta eu achar que eu venci? Não adianta nada, porque na verdade eu não venci. Então, o equívoco de interpretação é achar que a prova é posta e aí eu caio. Eu falo, não. A prova vem para me mostrar se eu já superei ou não. E o fato de haver ou não haver tido a prova não muda o fato de ter ou não ter superado. O equívoco de interpretação é achar que a prova me traz problemas, por isso que eu evito. Como se eu já fosse puro e eu não quero eu não quero passar pela prova porque a prova me faz cair, isso me faz tornar impuro. Não. Ou você já superou e você vai passar bem pela prova, ou você não vai, ou não superou e a prova vai te mostrar isso. Então, o espírito desencarnado, ele não quer parecer elevado, pelo menos não o consciente, né? Ele não quer parecer elevado, ou não pode, né, querer. Porque o processo evolutivo não é um processo de parecer, é um processo de ser. Então, quando vai escolher a prova, ele quer ser testado, porque ele quer encontrar a verdade. Eu superei
ou não? Aí eu escolho passar por um desafio. Fala assim, olha, eu quero passar por isso para ver se eu superei ou não, né? E aí vem e erra, se equivoca e mostra que ainda não superou, que precisa de mais experiência, precisa de mais situações, precisam de mais encarnações para realmente superar aquilo. Porque o espírito que superou o instinto do roubo, ele pode nascer em qualquer lugar, né? Ele pode nascer em qualquer família, ele pode nascer em qualquer contexto. Se ele superou mesmo, de verdade, ele não. Ele pode nascer com pai, mãe, irmão, primo, tio, avô, tudo. Pessoa que rouba, ele não vai roubar, né, porque ele superou. Agora, é evidente que é muito fácil você extrapolar nisso. E você pedir provas para as quais claramente você não superou, né? Então o espírito faz assim escolhas que a espiritualidade olha e fala assim, não precisa, não precisa. Aqui tem chance dele se comprometer, dele criar confusão com quem não precisa. E aí a espiritualidade evita. Mas eu acho que o ponto, assim, um dos pontos mais fundamentais aqui é perceber o tanto que isso é pedagógico. Porque a gente pensa assim, se a gente pensar que eu venho, passo por uma prova, né? Eu escolho um gênero de prova que eu não dou conta, e aí eu me equivoco nesse gênero, né? Falho e não dou conta. Se eu acreditar que por causa dessa escolha eu caí de nível, né? Vamos dizer assim. Bom, então talvez fosse melhor não passar mesmo. Fosse melhor não escolher esse gênero de prova, não fosse melhor adiar, né? Só que como a justiça divina ela é pedagógica, Deus precisa que a gente tenha essas experiências. Deus precisa que a gente tenha essa experiência de tento e falho. Eu achei que eu dava conta e eu não dei. É claro que a gente cria uma necessidade futura cada vez que a gente se equivoca, sobretudo com as pessoas, né? A gente vai criando, né, essas necessidades que a gente vai resolvendo depois. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, o que há é um autoconhecimento mais aprofundado. Porque esse espírito que vai escolhendo provas e vendo quais ele realmente deu conta, quais ele não deu, ele vai melhorando o seu conhecimento sobre si mesmo. E isso é muito importante, né? Isso é muito relevante. Mas um dos pontos assim que a gente também queria trazer, até vou passar aqui em duas questões, ainda nesse sentido, né, de a gente entender essa mudança de perspectiva que há nessa escolha das provas, como que esse processo é extremamente importante, por que Deus permite que a gente escolha provas para as quais nós não estamos preparados ainda, essa mesma perspectiva, né, que tem essa questão de autoconhecimento, da gente poder entender nós mesmos, né, a gente poder olhar para a gente mesmo e dizer assim, nossa, eu ainda preciso aprender mais sobre isso, mais sobre aquilo, através dessa tentativa e erro, né, essa evolução vai acontecendo. Mas tem um outro ponto aqui que eu acho que é bastante importante, que é o que está na questão 263. Kardec vem estudando, né, sobre essa questão da escolha, passa aí por essa questão que a gente falou da escolha de uma vida, né? E depois ele entra num ponto assim muito relevante, que é sobre como que o espírito pode fazer essa escolha na sua origem, se ele não tem livre-arbítrio, ou se ele é simples e ignorante, né? Como é que ele pode fazer essa escolha? E aí os espíritos explicam, né, que Deus vai suprindo a inexperiência, então logo o espírito vai tendo condição de escolher, Deus vai deixando que ele escolha, porque
por mais que essas escolhas possam trazer sofrimento, a gente às vezes esquece que a escolha traz autoconhecimento, que a escolha traz compreensão de si mesmo. Uma pessoa que se conhece profundamente, ela não só fez um processo de autoconhecimento profundo para ir se percebendo, ela foi analisando as escolhas que ela fez, o que ela passou ao fazer, como ela se sentiu, como ela conduziu aquela escolha, né? Então Deus vai suprindo a nossa ignorância, a inexperiência, mas também aos poucos vai deixando ali que a gente vai escolhendo para justamente esse processo de autoconhecimento acontecer, enfim, muitas outras razões. Mas aí na questão 263, Kardec pergunta assim: o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Ou seja, desencarnou, ele faz a escolha da vida, da existência seguinte? E esse é um ponto que eu acho muito relevante, por vários motivos, mas quero destacar aqui a resposta. Porque você poderia se perguntar assim, por que essa pergunta é importante, né? Faz a sua escolha logo depois da morte? Qual é uma resposta que a gente esperaria, né? Olha, às vezes sim, às vezes não, né? Tem espírito que, assim que desencarna, já tem consciência, ele já sabe que desencarnou, às vezes já está programando aí uma outra encarnação, porque o seu tempo na erraticidade vai ser curto, ele já desencarna, já começa a programar a próxima, tudo certo. Ou às vezes até já programou, né, antes, programou várias encarnações já, enfim. Ou não, às vezes o espírito ainda vai passar algum tempo até ele sair desse torpor da desencarnação, e ele vai precisar aí se recuperar e tudo mais, depois ele vai pensar nisso. Seria uma resposta não com essas palavras, né, muito mais trabalhadas, certamente, mas poderia ser um caminho de reflexão. Os espíritos trazem aqui uma coisa que eu acho muito relevante. Ele diz assim, o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? E a resposta é não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. E eu acho que essa resposta ela está trazendo um punhado de coisa para a gente refletir. Primeiro fica claro nessa resposta que a gente passa pelas coisas, ou a gente passa por aflições que não são necessárias. Passamos por aflições segundo as nossas crenças. Então, por que os espíritos não conseguem escolher logo depois da desencarnação? Por que eles não podem escolher as suas provas logo depois da desencarnação? Muitos motivos. Um dos que os espíritos estão trazendo aqui é porque eles acreditam na eternidade das penas. Então tem espírito que sofre muito mais do que devia, porque ele acha que ele vai sofrer para sempre. E isso, né, a gente sempre comenta sobre isso. Isso é uma característica de espírito de terceira ordem. Você pegar lá as características gerais, lá no item 101, né, características do Livro dos Espíritos, características gerais de espírito de terceira ordem, você vai ver lá mais para o final que Kardec fala assim, que uma das dificuldades desses espíritos é com relação à questão de fé, falta de fé, e pouca compreensão sobre tempo. E aí ele diz assim, por muito sofrerem, acreditam que vão sofrer para sempre. Então, o espírito na erraticidade, ele sofre muito mais porque ele acha que tem que sofrer, porque ele acredita nisso, porque ele acha que merece, porque ele acha que precisa, porque ele acha que é isso, né? Que é isso que está posto. E isso, para mim, demonstra como que a nossa mente pode impactar a nossa vida. Não é à toa que o Emmanuel escreveu Pensamento e Vida. Não é à toa que a Joana veio, através do Divaldo, falar da psicologia, à luz do espiritismo. Porque a gente vive aquilo que a gente acredita. E o que eu mais acho interessante nesse capítulo, né, nesse aspecto, é pensar que pela neurociência a gente entenderia algo semelhante. Pensando que uma crença molda um comportamento
um comportamento ativa conexões neuronais. E conexões neuronais reforçam o comportamento. Então eu acredito que eu não valho nada. Eu reforço o comportamento como se eu realmente não valesse. Isso fortalece em mim a ideia de que eu não valho, que por sua vez reforça o comportamento, e a gente entrou num ciclo muito difícil de quebrar. Então, por que que a gente não consegue escolher bem? Porque a gente acredita que precisa do mal. Isso é muito impactante. Isso deveria mudar profundamente a nossa maneira de enxergar a vida. Porque muitos espíritos não recebem a misericórdia não porque Deus não a dá, mas porque eles não a recebem. Os espíritos não a recebem. Os espíritos acham que eles não são dignos. Em outras palavras, acreditam na eternidade das penas. Então sofrem mais do que devia. É o que Emmanuel vai chamar na mensagem Desespero, né? Lá no livro Hoje, Emmanuel tem uma mensagem chamada Desespero, ele chama isso de sobretaxa de aflição, né? Existe a aflição, que é o problema que Deus coloca para a gente resolver, né? Ou que a gente até escolhe. Mas existe a sobretaxa de aflição, que é o problema agravado pelas nossas crenças. Então a gente acredita que um problema é insolúvel, a gente acredita que uma pessoa não é boa, ou ela nunca vai valer nada, né? A gente acredita que a gente não pode perdoar, a gente acredita que a gente não pode reconciliar, a gente acredita que a gente não consegue avançar, e aí a gente cristaliza o pensamento. Isso reforça o comportamento, que por sua vez reforça o pensamento, e a gente fica nesse ciclo. Primeira parte da resposta. Avancemos para a segunda. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Isso é muito significativo porque traz para a gente a ideia, uma das ideias, né, que Kardec depois vai trabalhar de novo lá no Céu e Inferno, e também vai ter uma mensagem muito, muito intrigante na segunda parte, que é a mensagem de um ateu, que está lá no item dos suicidas. A expiação do ateu foi viver sem intuição da vida futura. Aí você pensa assim, poxa, mas como é que você tira a intuição da vida futura de um espírito? É onde talvez fique claro para a gente que muitas das nossas intuições, dos nossos pensamentos, eles não são nossos. Eles são dados para nós. Por quem? Muitas fontes. Muitas fontes. Pode ser espiritualidade e pode ser, como também é trabalhado aqui no Livro dos Espíritos, mas mais à frente, né? Ali na Lei de Liberdade, quando vai se falar da liberdade de consciência, Kardec faz uma pergunta intrigante que é: o que é a consciência? Os espíritos vão dizer assim: a consciência é um pensamento que é dado ao homem como todos os outros pensamentos. Então, a consciência é um pensamento que é dado para a gente. O que pode significar, a gente poderia interpretar, dizendo assim: poxa, se a consciência é um pensamento que me é dado, é porque ele não é meu originalmente. Alguém está me dando a consciência. E esse alguém, ou esse ser, é o Criador, em primeira instância, né, como causa primária de todas as coisas. Então, se Deus tirar o amparo dele a nós, a gente está perdido. Perdido. Então, por que o espírito passa por crenças limitantes? Isso é em si uma prova. Porque a gente não pensa nisso, né? Quando a gente pensa em escolha das provas, a gente pensa assim: ah, eu vou passar por dificuldade financeira, dificuldade familiar, vou passar por isso, por aquilo. Mas você não entende que falta de fé é uma prova.
Por que é uma prova? Fala assim, e se Deus tirar de você a intuição da vida futura? Que foi o que aconteceu com o ateu, lá no livro Céu e Inferno. A intuição foi tirada, ele encarnou, ele jurou que a vida acabava no túmulo. O fim dele foi suicídio de novo. Para ele entender que se ele... É porque o convite para esse espírito foi assim, você acredita que Deus não existe? Acredito que ele não existe. Então deixa eu te mostrar como é que seria viver se ele não existisse. O espírito suicidou, porque ele entrou em colapso. Quando ele começou a pensar vida finita, ele entrou em colapso. Por quê? Porque isso é completamente antinatural. E aí você fala assim, nossa, mas Deus foi mal com ele. Eu falei, não foi. Deus está mostrando para ele como é que seria se acaso a vida fosse como ele acredita que é. Para que ele possa, em algum momento, ter um estalar de ideia e falar assim, então a vida não é como eu acho que ela, como eu estou pensando que é. Porque se ela fosse, ela acabava, mas ela não acabou. E aqui, a gente nem sempre considera isso, né? Você considera aqueles momentos em que você não tem fé, a própria falta de fé ser em si uma prova? Porque se a gente escolhe pensar que Deus desamparou, uma prova possível é ele mostrar o que seria o desamparo. Você precisa entender que não está desamparado. Porque se acontecesse um desamparo mesmo, se Deus se ausentasse, a coisa ficaria impossível. Então, essa é uma questão relevante. E para a gente encerrar, eu queria ler a questão 264, que é a questão seguinte. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Porque eu acho que essa resposta, ela termina aí de concluir, né? Ela amarra todas as reflexões que a gente fez até agora. A gente não vai detalhar tanto aqui, né? Porque como dissemos, né? Se fôssemos aqui entrar nas questões, a gente ficaria vários e vários dias, porque aqui é um item muito relevante, um item muito importante, né? A gente reforça o convite para que estudem, para que leiam, porque isso aqui está falando da vida, isso aqui está falando das coisas que a gente está vivendo nesse momento e que a gente vai viver, porque a lei, ela vai continuar regendo as nossas existências, né? Então, 264. O que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Os espíritos dizem assim: ele, o espírito, né, escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. E é claro que aqui tem várias e várias nuances, vários e vários cenários. Mas o que a gente queria extrair aqui para a gente fechar, né? O que vai guiar o espírito na sua escolha é o profundo desejo que há em nós de nos conhecer, de avançar, né? Está em nós um desejo instintivo, um desejo que a gente não consegue explicar, mas está em nós o desejo de avançar, de aprimorar, e a gente meio que sabe que isso acontece pelo autoconhecimento, então a gente pede provas, a gente pede dificuldades. Porque aqui na Terra, e sobretudo eu diria por causa da nossa cultura, é que a gente tem uma ideia muito de avaliação, né, de recompensa e punição. A gente tem muito essa ideia. Por quê? Porque a gente foi ensinado assim.
Se você estuda direitinho e faz a prova e vai bem, você passa de ano, se não, você repete. No trabalho, aquele que é o melhor, ele é promovido, ele é mais reconhecido. Então a gente está sempre assim numa recompensa-punição ou numa competição que daria quase no mesmo. E aí a gente olha do ponto de vista físico, né, do ponto de vista material, e fala assim, poxa, mas não faz sentido nenhum, né? Para que eu vou querer dificuldades? Porque no fundo parece, ou pelo menos me parece, que a gente está muito olhando isso, né? Poxa, mas aí eu vou sair prejudicado, né? A gente poderia até pensar isso, mas eu sairia prejudicado, ou eu seria prejudicado por causa disso, daquilo. E o espírito desencarnado, que já tem um grau de consciência maior, ele entendeu que a existência na Terra acontece para que haja experiência. Então não é no final das contas fazer uma avaliação para você ser recompensado ou punido. É no final das contas fazer uma retrospectiva para entender quais são as suas necessidades atuais e quais são as construções que você já conseguiu avançar de forma digna, de forma sólida na sua alma. Então as experiências vão mostrar isso, que é que eu preciso ainda, né, o que ainda estou por aprender, e o que é que eu ainda, o que é que eu já solidifiquei, o que é que eu já realmente edifiquei dentro de mim. Bom, nessa perspectiva não tem tanto o medo. Ah, eu tô com medo. Medo de A, medo de cair, medo de isso quê. Por que você está com medo? Qual que é o fundamento desse medo? E aí você vai ver que não faz tanto sentido, ou pelo menos não nessa ótica espírita, em que a justiça e misericórdia estão entrelaçadas para que a gente consiga avançar. Deus entrou na história, vamos dizer assim, né? Fazer uma figura de linguagem aqui. Deus entrou na história, não porque as conquistas já foram feitas, mas porque ele sabe que é só uma questão de tempo. Não é uma falta de capacidade, não é uma falta de possibilidade, é uma questão de tempo. Então, ele permite que a gente escolha para a gente vivenciar as experiências. E porque as experiências vão contribuir com o nosso crescimento. A gente não entende essa questão do espírito poder escolher uma prova onde todo mundo sabe que ele vai cair, todo mundo sabe que ele vai falhar. Fala, por que ele pode escolher isso? Ele vai cair, ele vai falhar. E aí? Aí resgata. Aí restaura. Aí reconstrói. O que ele não pode, não é que ele não pode errar. O que ele não pode é viver achando que ele já acertou, se ele não acertou ainda. É viver achando que ele já superou o que ele não superou ainda. E isso é um problema. Vir e errar, falhar, isso aí a gente resolve. Por quê? Porque enfrentou a verdade e viu o que conquistou, o que não conquistou. Agora, o que não dá é seguir o meu processo, a minha caminhada espiritual, achando que eu já conquistei valores que eu não conquistei, que eu já solidifiquei valores que eu não solidifiquei. Não pode. Por quê? Porque nós não somos chamados a viver na ilusão. É por isso que dissemos, né? Nós não viemos para parecer espíritos puros. Nós viemos purificar verdadeiramente. Para isso nós precisamos das provas e das provas mais difíceis para a nossa alma. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença. Ixi, acho que travou, não sei se fui eu. Será que voltou? Voltou. Então agradeço a sua atenção, a sua presença. Que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre. Agradecendo também ao convite, né, dos amigos de Vitória da Conquista. Sempre uma honra, uma alegria a gente estar junto. E um grande abraço para todos nós.